Conversas com Alma. Olá, olá, olá! Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Dão Digital. Estamos aqui para mais uma quarta-feira de Conversa com Almas. Então, eu e a Silvia vamos falar hoje sobre um tema bem interessante, que é o tema do quê? Do carnaval. A Silvia trouxe essa ideia e eu achei fantástica, porque o carnaval vai muito além de uma comemoração festiva. Ele vai nos trazer história, história do velho mundo, história sobre pessoas lá desde o século XVII, antes disso. Então vamos começar a conversar com vocês um pouquinho sobre o que o carnaval tem a nos oferecer. Silvia? Olá, boa noite. Então, hoje é quarta-feira, chamada Quarta-feira de Cinzas. Portanto, hoje é o primeiro dia da Quaresma, não é? O primeiro dia de reflexão. Ontem tivemos a celebração do Carnaval e, como a Fabi disse, esta celebração do Carnaval não é, nos dias que correm, a festa que era celebrada, ou pelo menos com a intenção com que ela é celebrada hoje, não é o significado que ela tem. Ou melhor explicar, a celebração do Carnaval tem origem já há muitos séculos, que era utilizada, portanto é uma celebração pagã, que era realizada com a intenção de celebrar a chegada da primavera. A chegada da primavera, a chegada da renovação da vida, o celebrar a vida, o celebrar a abundância. E então o Carnaval, o Entrude significava, nesses tempos, esta busca, esta aprovação pela natureza de as pessoas serem abençoadas com a abundância, com o renascimento da vida. Depois, com o passar dos tempos e com a emergência da Igreja Católica, do cristianismo, o Carnaval passou a integrar esta celebração não como a sua origem, mas como, lá está, mantendo a ideia do período de reflexão, mas o período de reflexão em que se abstém da ingestão da carne. Portanto, tudo relacionado com o sacrifício de Jesus, e que deste período a abstinência da carne proporciona às pessoas, a quem acredita, a quem celebra e quem vivencia esta religião, possibilita às pessoas um período de reflexão. E este período de reflexão traz connosco precisamente o verdadeiro sentido desta história inicial, que é a renovação. O que é que eu tenho, ou o que é que nós temos andado a fazer até agora, e de que forma é que eu posso renovar a minha vida, de que forma é que eu posso fazer alterações na minha vida. E este período vai até a altura da Páscoa. Portanto, o período da Quaresma é a altura em que se vai dedicar este período à reflexão a tudo aquilo que nós precisamos de melhorar nas nossas vidas, que precisamos de abandonar nas nossas vidas. E para os cristãos católicos é precisamente a reflexão sobre a vida de Cristo, sobre a vida que nós temos em Cristo, de que forma é que nós podemos honrar a mensagem de Cristo na Terra. A história das máscaras, que foi utilizada nos primórdios e que é utilizada hoje de forma festiva, de uma forma muito mais lúdica, muito mais brincalhona. Aproveita-se também as festividades carnavalescas para se fazer sátiras, para se fazer críticas à governação, para se fazer críticas ao estado atual das coisas em diversas áreas da vida. Mas não deixa de fazer sentido que
as pessoas ao utilizarem as máscaras, ao utilizarem as fantasias, poderem neste dia ou neste período, nós podemos contar também com o domingo, não é? O domingo e depois a terça-feira de carnaval, é um período em que as pessoas se permitem, digamos, encarnar outras personagens, ou seja, estar no papel de outro, experimentar o que é assumir aquela identidade, ainda que seja de forma lúdica, ainda que seja de uma forma brincalhona. Mas isto é muito mais profundo do que isso, porque as pessoas que se permitem entrar nesta brincadeira, portanto, nas festividades, isso diz muito das pessoas, diz muito da necessidade que as pessoas têm de experienciar determinadas situações e que o facto de se usar uma máscara permite que a pessoa o possa fazer sem ser julgada, porque esta célebre frase que se diz é carnaval, ninguém leva a mal, é precisamente uma expressão utilizada para que as pessoas não se inibam, para que as pessoas possam permitir-se soltar e expulsar de dentro de si os demónios, porque isto é mesmo assim. E então esta brincadeira das pessoas se mascararem, das pessoas fazerem as festividades e de andarem a fazer as loucuras, né? Porque nós temos em Portugal, e agora não vou falar noutras culturas pelo mundo fora, porque não tenho esse conhecimento aprofundado, mas em Portugal existem localidades que são muito características nesta celebração. Nós temos os caretos de Podense, temos as máscaras, aquelas máscaras de madeira que agora falha-me o nome, aquilo é perto de... Lamego, não sei se é perto de Lamego, a Terra, se chama. As máscaras de madeira, há umas máscaras de madeira giríssimas que são esculpidas para a época da festividade e depois essas máscaras em muitas situações são passadas de pais para filhos e então todos os anos sempre que há celebração aquela máscara é utilizada. Portanto, estas máscaras e estas festividades mais típicas, elas afastam-se um pouco desta folia mais turística. Nós vemos em cortejos como os cortejos de como é que é, Torres Vedras e de outros sítios que nós temos em Portugal que são bastante conhecidas, que estão intimamente ligadas à terra, aos costumes, à cultura das pessoas, mas à agricultura, ao culto da terra, ao cultivar a terra. E as máscaras são feitas com material natural. As máscaras de madeira são esculpidas pelos artesãos. Elas têm uma história. Enquanto o artesão está a esculpir, ele tem uma história para contar naquela máscara. Há muitas pessoas que fazem encomendas da máscara para aquela altura. E a pessoa, ao pedir a máscara ao artesão, está a pedir ao artesão que ele, através daquela máscara, vá colocar na máscara a essência, vá colocar algo que diz respeito àquela pessoa. Portanto, há ali uma troca energética, uma troca de muita história, de muita cultura das pessoas. Nomeadamente, os caretos de Podense, eles têm fatos que são criados com materiais, com tecidos, materiais da terra, restos de tecidos, latas, chocalhos, algumas sementes, e então a tónica daquela celebração é eles irem pelas ruas das localidades, né, chocalhando, porque o chocalho tem o sentido de soltar um barulho que espanta os demónios, não é? Portanto, a ideia da celebração do carnaval, desta situação, é espantar os demónios. E então, em Podense, a verdadeira história do chocalhar tem a ver com espantar os demónios e também de fazer a corte às donzelas. Portanto, os rapazes vestiam-se, mascaravam-se, não é? Eles colocam umas máscaras, ninguém sabe quem são, andam com aquelas fatiotas todas coloridas, com o amarelo, com o vermelho, com o verde, giríssimas, e com as latas e com aquelas coisas que fazem barulho, e eles roçam-se nas raparigas, a chocalhar as raparigas, precisamente para soltar tudo aquilo que nós não queremos, soltar o demónio, ir embora, não é?
e, com alguma sorte, sentir que há alguma donzela que se queira encantar por aquela pessoa desconhecida. Portanto, tudo tem uma história muito interessante relacionada com as tradições e cultos locais. E agora, pegando nesta história do Carnaval, eu e a Fabi vamos fazer as nossas partilhas de acordo com a atualidade. Ou seja, o que é que para hoje, ou melhor, o que é que hoje para nós pode significar mascararmos e depois tirarmos as máscaras. Fabi, passo-te a palavra. Eu estava aqui ouvindo você falar e lembrei que na história, né, da Itália, tem os romanos e o pessoal de Veneza, eles utilizavam justamente nessa época, que é o início da primavera, né, a antecipação da quaresma, mas principalmente para poder celebrar o carnaval, eles utilizavam máscaras, né, como é tradicionalíssimo até hoje em Veneza, as máscaras de Veneza, do carnaval de Veneza. Por quê? Porque os nobres, eles não podiam se misturar com os pobres, com os plebeus. Então, o que eles faziam? Porque realmente era aquela questão de troca de essência, era aquela curiosidade. Eles queriam saber como que era, né? Como que era viver ali naquele meio. Então, eles se mascaravam e ninguém sabia quem era quem, né? Para poder andar no meio das pessoas pobres. Os nobres podiam andar normalmente, livremente no meio dos pobres. Incógnitos. Então, assim, isso foi a origem. E aí a gente vê que realmente tem muito essa história do carnaval, ela vai além de uma simples e uma mera fantasia, né? Ela vai realmente com um cunho mais de socialização, de se permitir estar no meio de outros, mesmo não mostrando o seu rosto verdadeiramente. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós colocamos quantas vezes no nosso dia a dia, quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, para poder se integrar ao meio, né, para poder fazer parte de um grupo, para poder fazer uma união com a sociedade de alguma forma, ou com algum grupo. Por que a gente tem esse costume, que eu falo, colocamos máscaras? O que quer dizer colocar máscaras? É vestir uma carcaça, ou vestir, por exemplo, comportamentalmente, um padrão que não é nosso efetivo. Muitas vezes, a gente já até conversou aqui, nós temos que nos moldar a algumas coisas para caber dentro da sociedade. E será que isso não está relacionado lá atrás? A essência da história do carnaval, quando surgiu lá no século XVII, ou antes até, essa questão, fica uma interessante posição para a gente investigar essas máscaras, né? Esse período do carnaval, esse modo como a gente se fantasia, porque no Brasil é muito diferente. O carnaval virou símbolo brasileiro, inclusive, nessa época, né? Mas hoje já se fala de carnaval fora de época. Hoje a gente vê também pessoas e paradas, né, reivindicando o seu espaço dentro da sociedade, né? Tem, por exemplo, em Nova York, festa
que se comemora também carnavalesca em New Orleans, ali perto, não em Nova York, mas em New Orleans também tem uma tradição carnavalesca, que até é curioso que os bichos, né, os cãezinhos de estimação e os gatos, eles são fantasiados, é muito engraçado, né? Então, assim, essa tradição é mundial. Na verdade, um pouquinho, a gente fala, porque o Brasil faz um excelente carnaval. Não, cada cultura tem a sua tradição, cada cultura tem a sua forma de expressar. E todas estão buscando expressar similaridades. No meu ponto de vista, né? Justamente mostrar algo que ficou repreendido dentro, algo que precisa ser colocado para fora, né? Essa questão dos chocalhos que a Silvia falou é tão interessante porque realmente isso espanta as energias ruins, e aí aquela festa com dança, com música, ela traz a energia boa em volta das pessoas, para o entorno das pessoas, né? Então, a essência do carnaval vai muito além de uma simples comemoração de bagunça na rua, como se diz o outro, né? A essência do carnaval, ela vem nos mostrar que muitas vezes nós precisamos nos ser quem nós somos, ou nos permitir até entender que cada um é como é. Por quê? Porque é muito ruim, ou vamos dizer assim, de não poder ser transparente, de não poder se permitir ser como é, de não se permitir experienciar, por exemplo, eu não vou ali naquela festa de carnaval porque aquilo ali não é de Deus, ou não é correto. Mas por que não? É uma brincadeira sadia, né? Então a gente tem que poder se permitir experienciar, e assim como em outras questões, em outras festas, em outras culturas, respeitar o que o outro tem, o que o outro oferece. Silvia, você? Vou pegar precisamente nisso que estavas a falar, na questão de as pessoas muitas vezes considerarem que determinado tipo de festividades não são compatíveis com as crenças que cada um tem relativamente ao Criador, a Deus ou aos credos que professam. A verdade é que muitos deles, atualmente, muitas dessas festividades atualmente estão desvirtuadas de facto. De facto, hoje já não têm nada a ver com nada. Porquê? Porque esta questão de se comercializar, não é? De criar um negócio à volta das celebrações, desvirtua por completo determinado tipo de celebrações. E agora que estamos a falar na questão do carnaval e desta questão de nós depois nos reverenciarmos ao silêncio, à reflexão, a outra celebração que nós temos no dia 1 de novembro, que é o dia, não é, de Todos os Santos, o dia dos mortos, não é? As festas comerciais que se criam do Halloween, essas sim, essas não têm nada a ver com nada, têm a ver com tudo menos aquilo que é bom. E seguramente que muita gente compreende aquilo que eu estou a dizer, não vamos entrar em detalhes, porque desvirtuou-se o verdadeiro significado da celebração de Todos os Santos. Porque esta questão de nós reverenciarmos quem já partiu é uma coisa sagrada, é uma coisa que deve ser vivenciada com respeito e não atraindo aquelas coisas que os chocalhos normalmente servem para afastar, ok? Não vamos entrar em detalhes. Mas agora pegando então nesta questão de se utilizar a máscara e cada um de nós, através dessa máscara, poder libertar pressões que temos dentro de nós, podermos
soltar pesos e pelo menos naquele dia, naquela hora em que nós nos permitirmos dançar, porque assim, dançar é de Deus, cantar é de Deus, alegria é de Deus, seja qual o Deus que nós reverenciemos, certo? Porque tudo aquilo que provoca alegria nas pessoas só pode ser de Deus. Agora, a forma como cada um a manifesta, pois isso já tem a ver com cada um. Porque uma coisa é estarmos numa festa, numa celebração e toda a gente estar bem, toda a gente conviver de forma saudável, sem provocar problemas à integridade física de qualquer um. O problema é que depois nestas festas associadas vem o álcool, não é? A bebida, as pessoas bebem, está calor, as pessoas dançam, as pessoas permitem-se a tudo. E então aí sim, aí cada um de nós tem que ter a capacidade de percepcionar e de perceber o que é que a mim me serve. Se a mim me serve eu estar na festa e estar a expulsar de mim tudo aquilo que me pesa, tudo que eu não quero, ou se eu vou entrar naquela festa e participar e entrar naquele tipo de dança que vai envolver agressão, vai envolver insultos, vai envolver tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é positivo, tudo aquilo que não é o objetivo da situação. Então, como é que nós podemos, de certa forma, permitir-nos, nestas alturas, ou noutras, mas hoje porque estamos a falar da questão do carnaval, da máscara, como é que eu posso libertar-me, como é que eu posso deitar cá para fora emoções, sentimentos, experiências que não foram se calhar as melhores, ou também as melhores, porque eu também posso partilhar as alegrias com outras pessoas e mostrar às pessoas que a vida tem coisas boas e que também devem ser celebradas nestes dias de festa, não ser só festa para ok, eu vou expulsar as coisas mais daqui, não é? E de que forma é que eu posso fazer isso? Eu não preciso, de facto, de me associar a uma festa, eu não preciso de esperar pelo carnaval para soltar os meus demónios, entre aspas, para soltar as minhas dores, para soltar tudo aquilo que me incomoda. Mas, ciclicamente, nós devemos pensar nisso, porque assim, a Terra, o planeta Terra, a mãe natureza, tem os seus ritmos. Nós passamos pelas 4 estações, se bem que hoje em dia elas estão assim um bocadinho alteradas. Misturadas. Não é? Mas existe um ciclo do renascimento, que agora que vai surgir com a primavera, que vai permitir a tudo aquilo que precisa de crescer, não é? De nascer, de brotar e crescer, para depois frutificar. Depois de se proceder à frutificação, vai alimentar outros seres, e quando a planta já frutificou, ela vai ter que se recolher para ganhar energias, para voltar a iniciar o seu processo. Portanto, esta entrada na fase de maior recolhimento é o outono e o inverno, para nos prepararmos novamente para a renovação e o crescimento. Este pequeno período que vai agora, da quarta-feira de cinzas até à Páscoa, é o período de facto em que quem quiser, não precisa de pertencer a religião nenhuma para proceder a essa manifestação, que é recolher-se, que é utilizar este período de reflexão para se permitir, não é, estar dentro de si, com a sua família, com os seus entes queridos, e reformularem, poderem, de certa forma, reorganizar o seu interno, reorganizar a sua vida familiar, perspectivar novas formas de viver a vida, de estar na vida, de ser para mim, de ser para os outros. Que depois, na altura da Páscoa, não é? Após esse período, o que é que as pessoas fazem? As pessoas celebram a vida, não é? Eu não sei se disse no início, mas a palavra carnaval vem do latim carevar, já não me lembro qual é a expressão, mas quer dizer libertar-se da carne, portanto não estar, limpar-se da carne. Portanto, é por isso que neste período da quaresma, as pessoas a partir, portanto, de hoje não vão ingerir carne,
precisamente porque a carne, sendo um alimento mais pesado, não é? Altamente proteico animal, não é? A proteína animal é muito densa para o organismo, portanto, para quem quer fazer reflexão, para quem quer limpar, não é? Corpo e mente, a abstenção da carne vai permitir que as pessoas estejam mais leves, que entrem numa maior leveza e sintonia com a natureza. Entretanto, quando chegamos ao final desse período, após a reflexão de cada um, não é? O que quer que seja que cada um tenha decidido ou tomado a decisão de fazer daí para a frente, vai haver uma nova celebração, que é a celebração da vida. Ok, eu já fiz os meus descontos, não é? Eu já fiz as minhas reflexões, agora eu quero partir para a vida e pôr isto em prática, não é? É claro que isto é, digamos, é uma essência desta situação. É claro que muitas das pessoas, sim senhora, refletem e tudo, mas depois a vida, não é? A vida às vezes não condiciona-nos para fazer outras coisas e falharmos um bocado o nosso caminho, mas o importante é tentarmos e estarmos conscientes disso. Então esta questão do Carnaval é essencialmente isso, é podermos por um tempo permitir-nos libertarmos-nos das questões, dos pesos, tudo aquilo que nós não queremos para nós ou que queremos mudar em nós, permitirmos sem o medo de julgamento, como disse a Fábio muito bem, relativamente ao Carnaval de Veneza, não é? Eu poder estar com outras pessoas que não pertencem ou à minha classe social, ou que não pertencem à minha família, ou que são pessoas com credos diferentes dos meus, eu nesse momento eu posso misturar-me sem sofrer julgamento, sem estar a sentir-me, digamos, excluída de... Mas isso é uma questão que se calhar nós deveremos transpor para além da época do Carnaval. Nós não precisamos de máscaras, não precisamos de nos esconder para respeitarmos toda e qualquer pessoa, seja de que natureza for. Nós temos o dever de respeitar o outro e de não termos vergonha de sermos vistos com ele ou de conversar com ele ou de partilhar o que quer que seja com isso, desde que haja esse respeito. E depois sim, permitirmos então a reflexão interna, permitirmos ao encontro com o nosso interior, à nossa conexão com as divindades que nós entendemos que são para nós, não é? E que nos auxiliam e com quem sentimos conexão, para depois celebrar então esse período de reflexão com a festa, assim, ok, eu entendi o meu propósito, eu percebi o que é que eu quero fazer de hoje para a frente e vou alegrar-me, vou celebrar, vou mudar a minha forma de estar, sempre na esperança de sermos mais e melhores pessoas, mais felizes. Fábio, passo-te a palavra. E para finalizar aqui o que a Silvia estava dizendo, eu costumo normalmente fazer a seguinte reflexão e pedir para que, por exemplo, as turmas, às vezes, que eu tenho nessa época do ano, façam a seguinte reflexão. A Quaresma, ela realmente vem nos dizer que é um período de reflexão e é um período de abstinência, né? Que a gente precisa renovar, né? E nos libertar daquilo que é muito pesado dentro de nós mesmos. Então, muitas vezes, as pessoas ficam só presas à questão da carne. Eu vou além da questão da carne, né? Eu gosto de pedir para que as pessoas façam uma reflexão superior a isso, porque, lógico, a gente se privar de comer a carne, que é muito pesada, que vem do animal, é bom para limpar o nosso organismo, o nosso espírito e a nossa alma. Mas o que mais pode ser bom a gente, nesse período dos 40 dias ou 46 dias, dependendo da forma como você olha no calendário, que antecedem, né, a Sexta-feira Santa, que nesse ano vai cair dia 15, e a Páscoa, que é o domingo, que vai cair dia 17 de abril,
o que que a gente pode fazer? Qual outra abstinência a gente pode fazer, né? O que mais a gente pode mudar ou se privar? Que mais que te deixa, que mais que mexe muito contigo? Eu já ouvi pessoas fazendo abstinência de falar certas coisas, né, de pensar certo, de ter certos pensamentos, de ingerir outros alimentos, por exemplo, ah, tudo que vem derivado do cacau, do chocolate, porque para aquela pessoa aquilo faz sentido que é muito difícil ficar sem, entendeu? Então, assim, são outras formas de vivenciar a quaresma, como renovação, limpeza, e o que eu falo é um certo sacrifício, mas em respeito, né? Em respeito a essa nova etapa que vai começar. Por quê? Porque você tem que se abster de certas coisas para aí sim entender o valor que tudo tem na sua vida. Não só uma questão, mas o valor da vida, né? Então, essa abstinência, ela é muito interessante, e se vocês se permitirem, façam a experiência, às vezes, não todos os dias, mas quem não consegue, mas façam a experiência de ficar 2 ou 3, façam a eleição de 2 ou 3 dias da semana, que vocês não vão ingerir derivado de animal. Geral, derivado geral. É uma espécie de jejum. Tanto queijo, quanto leite, quanto carne, espécie de jejum. Só que é a você, né, em respeito a você e em respeito a esse período, eu acho interessante. Ou façam a experiência, por exemplo, eu adoro tomar refrigerante, eu vou passar os 40 dias sem tomar refrigerante, sem tomar cola, entendeu? Ou eu vou fazer a experiência de ficar esses 46 dias sem falar palavras ruins, né? Sem falar não, sem falar alguma outra coisa, ou veja bem, uma pessoa que tem que fazer a experiência de passar esse período, muitas vezes tem gente que elege um dia na semana para ficar em silêncio, que é uma forma de jejuar, em silêncio, né? Então, para a gente trazer essa introspecção, porque toda vez que você faz um esforço grande desse, você traz uma introspecção para o teu ser. Você traz uma nova forma de pensar, você amplia a forma que a sua consciência enxerga as coisas. O quanto isso te custa, o quanto isso te custa, mas o quanto isso te liberta ao mesmo tempo, o quanto isso é bom para você ao mesmo tempo, né? Então, é uma dica que eu deixo para vocês com todo amor e carinho aqui hoje. Tentem eleger 1 ou 2 dias na semana, se não for possível fazer mais, para jejuar de alguma forma, da forma com a qual vocês mais se identificarem, que mais fizer sentido para vocês. E tentem tirar tudo que for de origem animal, pelo menos uma vez por semana, para ver a diferença e o que isso mexe na tua alma, no teu ser, na tua pessoa, na tua vida. Até a forma como você olha os outros. Silvia, para você. É esse o grande propósito da reflexão, não é? Deste período que iniciamos hoje, se inicia hoje em muitas culturas, em muitos credos, em muitas religiões, mas como eu disse, não precisamos de pertencer a culto nenhum, não precisamos pertencer a religião nenhuma para nos permitirmos estas práticas, porque estas práticas elas são transversais, ou seja,
elas são comuns a todos nós, porque não é porque eu professo esta ou aquela religião que eu agora vou fazer ou deixo de fazer, porque é um benefício para todos nós. É um benefício nós podermos permitir-nos este tipo de trabalho interno. Aquilo que a Fábio transmitiu e muito bem, é uma prática que nós poderemos fazer não só neste período, mas fazer sempre que nós sentirmos. Este período, sim, acentua mais a tomada de consciência e de podermos efetivamente começar já a praticá-la. E conforme a Fábio estava a dizer, para dedicarmos o tempo que nós entendermos a privar-nos de algo, não colocarmos muita tónica em que eu me estou a privar de algo, mas que estou efetivamente a dar algo a mim próprio, a dar algo que eu não conhecia, algo que eu não sentia, algo que eu não via daquela forma. Portanto, imaginem que se eu tiver, por exemplo, me privar durante estes 40 dias, lá está, do chocolate, do cacau, eu posso também permitir-me durante esses 40 dias fazer algo repetidamente que eu sei que é importante para mim. Por exemplo, fazer uma caminhada. Por exemplo, ajudar alguém que eu conheço, que eu sei que está em dificuldade, e eu comprometer-me durante este período, dar um olá para aquela pessoa, dar uma palavrinha, ajudá-la a fazer algo. Portanto, isto também é uma forma de jejuar, isto também é uma forma de eu, naquele período, fazer a minha reflexão e fazer algo que eu nunca fiz. Portanto, é muito importante termos a noção de que este período é o período de consciência para essa prática, mas é uma prática que estamos todos os dias, a toda a hora, em qualquer lugar, destinados a fazê-lo sem que isso possa causar-nos algum dano. O importante é que eu sinta, que cada um de nós sintamos, não é? Que isto é importante para mim, quanto mais não seja para eu chegar ao fim e ver, ou perceber, ok, eu experienciei, o meu resultado é este, o que é que eu vou fazer com este resultado? Se decidir que foi benéfico para mim, eu posso perpetuar. Se não foi benéfico para mim, tenho sempre a oportunidade de reformular a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir do momento em que eu entender. Portanto, fica aqui esta nossa partilha, estas nossas reflexões, sugestões. Até ao nosso próximo programa. Cá nos encontraremos na próxima quarta-feira, se tudo correr bem. Um beijinho para todos e um abraço no coração. Uma excelente semana, pessoal. Conversas com alma.